assim, pegando um pouco o Piperno, vamos lá. Eu falei ontem, vou repetir. Eu tenho ciricutico com o facerismo do time dos outros. Mesmo quando eu estou torcendo contra. Mas o que é que foi essa escalação do nosso verde? Fux, fora. Aníbal, depois inventaram uma contusão para ele no vestiário. Sei lá, foi viajar para quem, então? Por que não ficou aqui se tratando? Não pode jogar nenhum minuto. Mas eu gosto do Aníbal, você não. Eu avisei que o Kelvin era ponta direita. Ele foi, Piper, não voltou nunca mais. E o Rafael Veiga, Piper. O Felipe Anderson de lateral esquerdo. E que o professor fez ontem, Piper? Foi a pior atuação do professor em todos os tempos verdes aí, né? Esses 5 anos. Então, veja, depois do jogo contra o São Paulo, eu até acho que foi aqui também no outro centro de curso, falei, bom, eu acho que esse jogo, né, encerrou a carreira de Rafael Veiga como titular nos grandes jogos, pelo menos. Né? Vai entrar contra o Juventude da vida, ok, mas não vai poder participar dos grandes. Quando eu vi a escalação ontem, Rafael Veiga, falei, meu Deus do céu, me deu, juro para você, me deu assim um frio na barriga. Falei, não é possível que o Abel vai fazer isso de novo. Assim, por que essa obsessão pela velha guarda? Quer dizer, era a crônica de um desastre anunciado. E aí, sim, então ele tem o Kelvin, um lateral ofensivo, jogando ao lado de um meia café com leite. Como é que vai fazer? É óbvio que o outro lado sabe disso e bola em cima do cara, que já não é grande marcador, errou no primeiro lance, bateu em segurança e não tinha o outro. Agora, eu já, assim, não consigo mais encontrar novos argumentos para defender o Alan daquele lado. Parece que o professor não quer ver esse tipo de coisa. Ele tem momentos de cabeça durismo que eu não sei de onde ele trouxe. Parece a história do Endrick de 2023. Ah, professor, vá para o inferno. Calma, Piper. Não, calma, vamos lá. Deixa eu te falar. Vamos lá. Eu acho que ele foi muito mal, realmente. Eu acho que ele subestimou. Acho que a experiência dele em jogos na altitude subestimou a capacidade do que a LDU podia fazer. A LDU tinha empatado com o Flamengo, tinha ganhado do Botafogo, precisando ganhar, de fato, um Botafogo no momento péssimo da temporada, no começo do Ancelotinho, e ganhou do São Paulo, mais ou menos, né? Não foi exatamente como ela jogou ontem. Aí, Piperno, ele abriu o time de um jeito. Vamos supor, e com todo o respeito, o jogador está machucado, ele não sai daqui na terça-feira para voltar na sexta tarde, se ele não tem condição de 5 minutos de jogo. Não sei o que aconteceu com o Aníbal, mas a explicação do professor no intervalo, não, na coletiva, com todo o respeito, não me convenceu. Se ele tivesse machucado, ele tinha ficado em São Paulo. Mas foi viajar. Ele foi enganar o Thiago Nunes? O Aníbal Moreno? Levou para o banco para enganar o Thiago Nunes? Não faz sentido. Jogador machucado sentado no banco. Mas, de qualquer jeito, ele tinha opção, Pipo. Ele tinha o Fux, que fez essa função outro dia, de volante. Ele colocou o Emiliano Martins, ele colocou o Andreas Pereira de segundo e o Rafael Veiga de terceiro, fechando o lateral direita com o outro que não voltou nunca mais. Foi bater o escanteio e não voltou nunca mais. Ele abriu... Assim, eu acho que a questão mais imperdoável, Marília, foi a do Rafael Veiga. Até o Fux no lugar dele, com ponto. Porque o Palmeiras teve ótimos momentos. Dele e o Andreas um passo na frente. Que esse time teve ótimos momentos e todo mundo jogou bem. Por exemplo, com o Andreas aberto pelo lado direito, que era meio que aquela função que o Gerson fez no Flamengo, com o Lucas Evangelista lá. Beleza. Então, tá tudo certinho. Aí perde um. Então, ele quer recuar o Andrés Pereira para essa função. São jogadores diferentes, mas ok. Então, eu imagino, assim, se pressupõe que ele vai ter do outro lado, assim, para fazer o que o Andrés fazia, né, de criação, um armador por aquele lado, mas que recompunha, alguém minimamente próximo a isso. Quem é que ele tem no elenco? O único mais próximo seria exatamente o Alan, que é um cara rápido, dinâmico, volta, sobe. Aliás, quase fez um gol, uma jogada individual no finalzinho lá e tal. E assim, e o garoto foi um dos últimos a entrar ontem. Ele fez 2 alterações no meio, depois ele mexeu no segundo tempo e o menino lá sentado no banco. Pô,
Ô, Pipo, ele, no intervalo, no final, eu vou colocar aqui um pedacinho do que ele falou na coletiva, porque me incomoda uma coisa. Está absolutamente claro, e na nossa enquete de hoje, aqui na nossa live, que é retransmitida simultaneamente pela Rede Contínua, então se você está aqui no Débito Todo Dia, depois você corre lá na Rede Contínua, dá seu like, se inscreve, depois se você estiver aqui no Débito Todo Dia, você faz o contrário. Eu pergunto, o que aconteceu em Quito? O Abel errou tudo, o Veiga em péssima fase, o Kelvin sentiu o jogo ou todas as opções? Pera, não era jogo pro Kelvin, Pipo. Ele não marca ninguém, o Veiga não marca ninguém. O lado direito era um... Aí, na coletiva de imprensa, o professor vem com essa aqui, com todo o respeito, ele tinha que começar falando assim, eu errei, eu achei que dava. Tanto que ele achou que não dava, que depois já ia no segundo tempo. A verdade é que não vou perder muito tempo a pensar naquilo que se passou aqui hoje, porque não é a primeira equipa brasileira que vem aqui na altitude e sofre desta maneira que sofre. O que eu tenho a dizer agora, a partir de agora, esse tem que ser o nosso foco. Temos 90 minutos no Allianz Parque e 90 minutos é muito tempo. Não vai pensar muito não, Pipo. Eu acho que é bom ele refletir algumas coisas. Que primeiro, claro que todo mundo vai usar a muleta da altitude. E aí, ontem, antes no pré-jogo da ESPN, eles mostraram um dado interessantíssimo sobre essa história da altitude. De fato, claro que todo mundo sabe que, do ponto de vista fisiológico, causa problemas, enfim, todo mundo já falou sobre isso. Mas o Palmeiras do Abel na altitude, quando entrou em campo ontem, tinha um aproveitamento de 83%. Ou seja, mais até do que no Allianz. A gente falou aqui que fez jogo bom contra o Bolívar, que no outro ano ganhou lá e tal. Nunca foi problema. Quer dizer, quando ganhou, tudo bem. Agora, quando perde a muleta da altitude, não perdeu por causa disso. Perdeu porque foi um time todo remendado, catado, desconectado, né? Nenhum setor conversou com o outro durante o jogo. Tudo errado. Foi o erro. Não adianta agora querer buscar nesses fatores, né, as razões para explicarem essa derrota acachapante, que foi exatamente a pior derrota sofrida pelo Palmeiras do Abel em 5 edições de Libertadores. Aliás, na 6ª edição de Libertadores.